Let us turn our Bibles back to Matthew and chapter 9. Vamos abrir a escritura novamente em Mateus, capítulo 9. Matthew and chapter 9. Mateus, no capítulo 9. And again I'll ask our brother to just read verse 35 to chapter 10 and verse 1. E faremos a leitura dos versos, novamente dos versos 35 até o versículo 1 do capítulo 10. Diz a escritura: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. We are continuing to look together at the subject of true revival. Nós continuamos agora a estudar a respeito do verdadeiro avivamento. And those of you who were here this morning will remember, E vocês que estiveram aqui nessa manhã vão se lembrar. I talked about various ways that I could have approached the subject. Eu falei sobre as diversas formas com as quais eu poderia ter tratado esse assunto. I could have handled a number of approaches in the Old Testament. Eu poderia ter utilizado diversos métodos que estão no Velho Testamento. I could have also handled a number of approaches in the New Testament. Eu poderia também ter usado outros inúmeros métodos que estão no Novo Testamento. Out of those many ways, I decided to settle on one. E apesar de todos esses métodos, eu decidi focar em um só. And it is in this passage of scripture that we have read together this evening. E é exatamente nesse texto da Escritura que nós lemos juntos nesta noite. And we saw from this passage this morning, E nós vimos por essa passagem durante a manhã, from the example of our Savior, the Lord Jesus, do exemplo do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, how practical the subject of revival is. como é prático o assunto do avivamento. We saw how you and I could relate to that subject. Nós vimos como eu e vocês, nós podemos nos relacionar com esse assunto. We saw that if we are to be concerned about revival, Nós entendemos que se nós vamos estar preocupados com o avivamento, we must first of all be spiritually alive. nós temos que estar, antes de tudo, espiritualmente vivos. We must have a living relationship with God. Nós precisamos ter um relacionamento vivo com Deus. We also saw that we need to be actively involved in Christian service. Nós também percebemos que nós temos que estar ativamente envolvidos com o serviço cristão. Anyone who does not have these two truths about himself Qualquer um que não tem essas duas verdades vivas em sua vida is not likely to be concerned about revival. não vai se mover, não vai se tocar com o assunto de avivamento. And consequently, I ended this morning pleading with all of us E, consequentemente, eu concluí hoje pela manhã insistindo com todos nós to make sure that we are in a right relationship with God through Jesus Christ. para termos certezas de que nós estamos com um relacionamento correto, perfeito com o nosso Senhor Jesus Cristo. That was because I did not want to leave you behind. Isso era porque eu não queria deixar vocês para trás. I wanted you to join in for the rest of the messages that await us. Eu gostaria que vocês estivessem comigo ao longo de todas essas mensagens que nós estaremos estudando. And I trust that we have all examined ourselves before God. E eu tenho certeza que depois disso nós estaremos nos examinando diante de Deus. Now this evening we proceed to look at what Jesus asked his disciples to do. E nessa noite nós vamos proceder examinando o texto, vendo o que é que Jesus pediu aos seus discípulos para fazerem. Back in Matthew chapter 9 and verse 37. Voltando para o capítulo 9 de Mateus, o versículo 37,
Jesus said to his disciples, Jesus diz aos seus discípulos the harvest is plentiful, que a colheita é grande, but the workers are few. mas os trabalhadores são poucos. Ask the Lord of the harvest, therefore, Portanto, peçam ao Senhor da colheita to send out workers into his harvest field. para que envie serviçais, envie trabalhadores para a sua colheita. In those words of the Lord Jesus, Com essas palavras do Senhor Jesus, we find on the one hand the situation that makes people cry out for revival. nós encontramos o motivo porque, por um lado, faz as pessoas clamarem pelo reavivamento. And it is the largeness of the task. E é a magnitude, a grandeza do serviço, do trabalho. The harvest is plentiful. A colheita é enorme, é grande. The workers are few. Os trabalhadores são poucos. And in any situation where revival has taken place, E em qualquer situação, em todas as situações que o avivamento genuíno aconteceu, there has been this realization by a few people houve a realização desse avivamento por poucas pessoas. that they are not adequate for the task, Que eles não são suficientemente adequados, capacitados para a tarefa. that there is need for something greater to happen. Que eles precisam que alguma coisa maior aconteça. And that's what Jesus is saying. E é isso que Cristo está dizendo nesse texto. But I want us to notice what he now tells them to do in view of this large task. Mas agora eu quero que vocês atentem para o fato do que é que ele pede para que os discípulos façam diante dessa grande tarefa. And that's what we find in verse 38. E é isso que nós encontramos no versículo 38. Ask the Lord of the harvest. Peça ao Senhor da seara. Ask the Lord of the harvest. Rogue ao Senhor da seara. It is important that we pause for a moment on those words É importante que nós paremos um pouco agora nessas palavras. and learn a few important lessons from there. E que aprendamos algumas lições muito importantes delas. Because all of us, if we are truly spiritually alive, Porque se todos nós estamos genuinamente vivos espiritualmente, and if we are serious about Christian e service, se nós estamos pensando seriamente com relação ao serviço cristão, we'll sooner or later come to this point mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar nesse ponto. where you are asking the question, what can be done for these people? E essa pergunta vai ser questionada por nós. O que é que nós podemos fazer por essas pessoas? You are in the midst of a lost people. Você está no meio das pessoas perdidas. You are in the midst of a wicked people. Você está exatamente no meio dos ímpios. And your heart is burdened about this matter. E o seu coração está pesado com esse assunto. You're looking for an answer to this problem. Você procura por uma solução para esse problema. What are you going to do? O que é que você vai fazer? As we look at what Jesus did, Quando nós olhamos para o que Cristo fez, it is important for us to start with what he did not do. é importante que nós comecemos com aquilo que ele não fez. And I want us to at least remove 3 things that Jesus did not do. E eu gostaria de apontar 3 coisas que Jesus não fez. The first is that he did not go to speak to Herod and Pilate about the situation. A primeira coisa que ele não fez foi falar com os políticos, Herodes ou Pilatos, sobre esse problema. Here before him were a people that were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Agora ele está diante de pessoas que estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus did not think that the answer lay in politics. E Jesus, diante dessa situação, não pensou, a solução está num contexto político. Because if he did, he was certainly going to want to talk to Herod and Pilate. Porque se ele tivesse pensado, ele certamente teria ido falar ou com Pilatos ou com Herodes. But notice, he didn't even bring up that subject. Mas de forma nenhuma, ele nem ao menos levanta essa hipótese. In fact, for the whole of Jesus' ministry,
De fato, durante todo o serviço, o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, not once did he bother to go and visit Herod or Pilate. nem uma única vez ele se perturbou, se incomodou de ir falar com Herodes ou Pilatos. He was busy doing God's work without thinking about those people. Ele estava ocupado fazendo o trabalho do Senhor sem nem ao menos pensar nessas pessoas. But secondly, we need to also see Mas, de uma segunda forma, nós também precisamos notar that Jesus did not organize a conference with the leaders of Israel. que Jesus também não organizou uma conferência com os líderes de Israel. He did not say, well, let's go and have a meeting in the Sanhedrin. Ele chegou e disse, olha, vamos ter uma reunião aqui para tratarmos desse assunto. The Congress for the people of Israel. Um congresso para a população, o povo de Israel. The leaders of the Old Testament church. Os líderes da igreja veterotestamentária. So that we can address this problem that is affecting these many people. De forma que nós possamos colocar diante desses líderes, os problemas que estão afetando as pessoas. Jesus did not do that. Jesus não fez isso. Jesus did not even say that to the disciples. Jesus nem ao menos menciona isso para os discípulos. Now, before we deal with the third thing that Jesus did not do, E antes agora de lidarmos com a terceira coisa que Jesus não fez, I want us to pause for a moment and ask ourselves, eu gostaria de parar um minuto e perguntar a nós mesmos. what do we often try to do when we look at the spiritual poverty around us? O que geralmente nós tentamos fazer quando nós vemos todas essas pessoas pobres e deficientes perto de nós? When we look at the many false teachings that have come into our community. Quando nós prestamos atenção, quando nós percebemos os ensinos errados que têm sido mencionados na nossa comunidade. When we see the amount of wickedness and evil that surrounds us. Quando nós vemos a quantidade infinita de impiedade e de pecado que está ao nosso redor. When we think that the little light of Christianity is about to be snuffed out by the darkness around. Quando nós pensamos que a luz do cristianismo vai ser consumido, tragado pelas trevas que estão ao redor. What do we think should happen? O que é que nós pensamos que deve acontecer? Now I will tell you this, that Yeah. for many people, E agora eu digo para vocês que para muitas pessoas, they think the answer lies with the politicians. a resposta reside na política. And so you find Christians doing so much to get the attention of the politicians. E aí você vai encontrar cristãos fazendo de tudo para chamar a atenção de políticos. They want to petition the politicians. Eles querem fazer pedidos aos políticos. They want the government to be the one to stop what is going on. Eles querem que o governo seja responsável em parar, em dar em dar um fim naquilo que está acontecendo. They want the government to be the one to come up with all kinds of new laws to hold back sin. Eles querem que o governo seja aquele que vai surgir com leis, com todo tipo de artifício para parar todo esse pecado. Because this sin is destroying young people's lives. Porque o pecado tem destruído a vida de jovens. This sin is destroying marriages. O pecado tem destruído casamentos. Politicians should do something about this. Os políticos têm que fazer alguma coisa a respeito disso. And so they meet together and start petitioning the government. E aí essas pessoas se juntam, fazem um grande ajuntamento e começam a pedir ao governo alguma solução. Or they will try and get together the leaders of the churches. Ou então eles vão tentar reunir os líderes das igrejas. And they meet in conferences to discuss these issues. E vão começar a fazer conferências para discutir esses problemas. And they come up with statements about their denominational policies. E aí eles vão sair com tratados a respeito das suas posições denominacionais. And the denominational position on these matters. A posição denominacional sobre esse assunto. And their theological positions concerning these matters. E também as posições teológicas com relação a esse assunto específico. And in the meantime, while they are doing all these things, E no meio tempo em que eles estão fazendo todas essas coisas, people are perishing. as pessoas estão perecendo.
The world is getting worse. O mundo está ficando pior. Lives are being destroyed. Vidas estão sendo destruídas. And all this comes to nothing. E todas as coisas juntas dão em nada. It is because they forget that all these things cannot change a human life. E isso acontece porque eles esquecem que todas essas coisas, política ou líderes da igreja, não podem mudar a vida das pessoas. Which leads me to the third thing that Jesus did not do. E isso nos leva à terceira coisa que Jesus não fez. And this one is a general point. E esse ponto é muito geral. Jesus did not ask his disciples to do something directly related to the problem. Jesus não pediu que os discípulos fizessem uma solução, tomassem uma postura relacionada diretamente ao problema. Whatever this harassed and helpless sheep without a shepherd was, Seja quem fosse essas pessoas aflitas e exaustas, ovelhas que não tinham pastor fossem, Jesus does not say to his disciples, go and deal with it. Jesus não diz para elas, para os seus discípulos, olhe, vão lá e trate com elas, e trate delas. He does not suggest to them how to fix the problem. Ele não diz para os discípulos como consertar o problema. Whatever it is he says to them, as we'll be seeing in a few minutes, is not directly related to the people. E tudo que Jesus vai falar para os seus discípulos não está diretamente relacionado às pessoas. Now, in my knocking out the things that I've knocked out, Então, vendo todas as coisas que eu já vi, I am not suggesting that we must never do anything like that. eu não estou sugerindo que nós não temos que fazer nada a respeito desse assunto. I am not suggesting that we must never talk to politicians. Eu não estou sugerindo que nós nunca devemos falar com políticos. I am not suggesting that we must never meet together as church leaders to think through issues. Eu também não estou dizendo que nós nunca devemos fazer com que os líderes da igreja se juntem para pensar sobre esses problemas. I am not suggesting that we must never deal with things directly. E eu também não estou sugerindo que nós não tratemos das coisas de forma direta. What I am saying is this. Mas o que eu estou dizendo é isso. That when those things become the most important things in our lives, Quando essas coisas, quando esses artifícios se tornam uma coisa mais importante nas nossas vidas, we are wrong. nós estamos errados. We are misled. Nós estamos sendo desleixados. In the end, we will be disappointed. E no final, nós estaremos desapontados. All you need to do is hang around in the world a little longer. Tudo que nós precisamos fazer é examinar a Escritura um pouquinho mais. And you will soon discover that politicians cannot solve the problems of your world. E nós vamos rapidamente perceber que políticos não podem resolver o problema do nosso mundo. And that even so many church leaders themselves are in need of help. E ainda assim, muitos líderes de igrejas, eles é que precisam rapidamente de ajuda. And therefore you can waste a lot of your time and a lot of your energy in that direction. Então você pode gastar muito tempo, muita energia seguindo nessa direção. Let us look at Jesus' wisdom. Mas vamos examinar agora Jesus e a sua sabedoria. What did Jesus do? O que Jesus fez? He told his disciples to ask the Lord of the harvest. Ele disse aos discípulos que rogassem ao Senhor da seara. When Jesus looked at the crowd and he was moved with compassion, Quando Jesus olha para as multidões e ele é movido de compaixão, he turned to his disciples and said, let's look up. ele diz para os seus discípulos, vamos olhar para cima. He says, let's ask God. Vamos pedir a Deus, é o que ele diz. God alone is able to deal with this problem. Deus somente é capaz de tratar desse problema. It is too big to be solved by fellow human beings. É muito grande, o problema é enorme para que seja tratado por simples seres humanos. It is impossible
for us to handle on our own. É impossível para nós resolver esses problemas por nós mesmos. The only one who can meet the needs of these thousands and millions O único que pode genuinamente saciar a necessidade dessas pessoas, desses milhares, is God é Deus himself. somente. It is God himself. É Deus e somente Deus. No wonder Jesus calls him the Lord of the harvest. E é exatamente por isso que ele chama o Senhor de o Deus, o Senhor da colheita. The owner of the farm. O dono da fazenda. The one whose agenda it is to bring in the harvest. Aquele cuja tarefa é trazer para si a colheita. Call on him. Ore a ele. Pray to him. Rogue a ele. And that's the challenge that comes to us. E é esse o desafio que chega para nós. It is to learn to stop looking for answers in fellow human beings. Quando nós chegamos e decidimos parar de buscar soluções em simples seres humanos. It doesn't matter how clever human beings are. Não importa o quão espertos e inteligentes sejam os seres humanos. It doesn't matter how eloquent they are. Não importa quão eloquente, quão falem bem eles possam falar. It doesn't matter what they have done before. Não importa nenhuma obra que eles tenham feito no passado. We must learn to do what Jesus tells us to do. Nós precisamos aprender o que Jesus nos ensina a fazer. To look up Olhar para cima and cry to God. e pedir a Deus, clamar ao Senhor. In fact, the Greek phrase that is translated in my Bible as ask De forma que o termo grego que está traduzido na minha Bíblia para a palavra pedir, I'm not exactly sure what it reads in Portuguese, but é pedir. okay. But the Greek word that is used there, A palavra grega que é usada aí nessa palavra pedir, it's the only time that Matthew uses it. é o único momento na Escritura, no Evangelho de Mateus, que essa palavra é utilizada, o rogar, no verso 38. It is a phrase that is particularly popular between Luke and Paul. É uma sentença, uma expressão muito popular, muito utilizada em Lucas e em Paulo. All the other writers of the New Testament don't use it. Todos os outros escritores do Novo Testamento não usam esse termo que está usado no verso 38. And Matthew only uses it here. E de todos os capítulos de Mateus, ele só usa aqui. To translate it ask is really a weak word. E para essa tradução, simplesmente o entendimento de rogar é muito fraco para o que esse termo significa no grego. It is a phrase that includes the idea of pleading. É um termo que envolve a ideia de pedir, mas de pedir no sentido de rogar. It is a phrase that is used when a person has reached the end of himself. É um termo que é utilizado quando a pessoa já exauriu todas as possibilidades de solução para um problema. It is a word that is used when a beggar knows that if he is not given food today, his family will starve. É o tipo do termo que é utilizado pelo aquele pedinte da rua que, se não for alguma pessoa que se compadeça dele e der comida, ele sabe que ele e a sua família irão morrer de fome. It is a phrase that describes a person who has failed to rescue his family from a car accident. É o tipo da frase que é utilizada por uma pessoa que falhou na tentativa de salvar a sua família de um acidente de carro. And he finds himself coming through the bush and finds us sitting in here listening to the sermon. E aí ele vem, sai entre os arbustos e nos encontra aqui escutando esse sermão. He won't sit in that chair waiting for my sermon to finish first. Ele não vai simplesmente sentar aqui e esperar que o sermão acabe. He's going to disturb this meeting. Ele vai perturbar esse encontro. He's going to ask
those of you who look strong to quickly join him by the roadside. Ele vai implorar para aqueles que parecem ser mais fortes fisicamente para que corram e ajudem ele a salvar a sua família. He's going to plead with you. Ele vai implorar a você. He's going to beg you. Ele vai implorar de uma forma muito forte a você, Saying it's important, I need you now. dizendo que é muito importante, eu preciso de você agora. That's the phrase that Jesus is using É here. esse o termo que Jesus está utilizando aqui. Let me show you in at least 2 places in the Gospel of Luke where it is used. Vamos dar uma olhada no texto de Lucas, onde esse termo também é utilizado. In Luke chapter 5, No capítulo 5 de Lucas, Luke chapter 5, capítulo 5 de Lucas, verse 12. no versículo 12, diz a palavra: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. So we see there this man with leprosy begging Jesus. Então você vai ver aqui nesse texto esse homem com lepra suplicando a Jesus. We are told he fell with his face to the ground E a Escritura diz que ele cai por terra, com o chão na terra. and was begging the Lord Jesus. E ele está suplicando fortemente ao Senhor Jesus: Lord, if you are willing, you can make me clean. Senhor, se você quiser, você pode me purificar. You can see that to this man it meant a lot for Jesus to act. Vocês percebam que para esse homem, para esse leproso, importava muito que Jesus operasse uma cura nele. A leper in those days was a person who was never welcome in the city. E ser leproso naqueles dias significava nunca ser bem-vindo em uma cidade naquele tempo. They were kept away from the community. E eles eram mantidos distantes, longe da comunidade. And so if this man had a wife and children, E de repente esse homem tem uma esposa e filhos, and if he had a trade that he used to be involved in, e ele tinha outras pessoas que estavam envolvidas nesse problema, he would be kept away from all those things. ele iria estar totalmente distante de todos eles. In the meantime, this disease was eating away parts of his body. E ao mesmo tempo essa doença estava consumindo as partes do seu corpo. So you can see why he was desperate when he came to Jesus. E aí nós podemos entender por que ele estava desesperado quando ele chega para falar com This Jesus. was not a mere headache. Ele não estava com uma simples dor de cabeça. It was serious. Era sério. And so he pleaded with the Lord E aí ele Jesus. suplica ao Senhor Jesus. We find the same in chapter 8 and verse 28. Nós vemos o mesmo no capítulo 8, verso 28. Luke 8 verse 28. Lucas 8, verso 28. We'll begin reading from verse 26. Vamos começar a ler a partir do verso 26. Diz a Escritura: Então rumaram para a terra dos Gerasenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Here was this evil spirit crying to Jesus. Aqui nós vemos esse espírito maligno rogando a Jesus. Jesus, Son of God, Jesus, Filho de Deus, I beg you, don't torture me. eu suplico, não toque em mim. This evil spirit knew that in his presence was God the Son. O espírito maligno sabia que diante dele estava Deus, o Filho de Deus. This evil spirit knew that in its presence was the most powerful being in the universe. Aquele espírito imundo sabia que diante dele estava o mais poderoso de todo o universo. This evil spirit knew that its time was up.
ele sabia, aquele espírito maligno sabia que o seu tempo de possessão naquele homem estava acabado. And so it was really pleading. E aí ele estava realmente rogando, suplicando a Jesus. So you see the word which Jesus uses in Matthew chapter 9. Então percebe essa visão, essa palavra que Jesus utilizou lá no versículo 9, voltando para o texto? He's not referring to a kind of half-hearted prayer request in a prayer meeting. Ele não está falando aqui de um pedidozinho pequenininho de uma reunião de oração. So that when you are sharing your prayer requests, Porque quando nós estamos dividindo nossos pedidos de oração, you sort of go, pray for me, I'm sitting exams next week. e aí nós de repente fazemos o tipo de pedido, por favor, ore por mim, eu estou fazendo algumas provas na próxima semana. And then also, I've got a trip to Sao Paulo, pray for safe traveling messes. Ou então eu estou fazendo uma viagem para São Paulo para resolver alguns problemas, orem por mim também. And oh yes, revival also. Ou, entre essas coisas, vamos orar por avivamento também. That's not what Jesus is referring to. Não é isso que Jesus está falando. Jesus is saying, in the light of this serious situation, Jesus está dizendo, no meio desta situação seríssima, where men and women in their thousands onde homens e mulheres, na sua grande quantidade, are harassed and helpless like sheep without a shepherd, estão exaustas, compadecidas, como ovelhas que não têm pastor. you must be moved to cry to God. Você tem que estar voltado para rogar ao Senhor. It must be a matter of serious business between you and God. Esse é um assunto que deve ser tratado com muita seriedade entre você e Deus. You must be passionate about this matter. É preciso haver uma paixão em você sobre esse assunto. Begging God to send forth laborers into his harvest field. Suplicando ao Senhor que envie servos para trabalhar na sua seara. Now, I want us to think for a moment concerning this matter. E eu gostaria de parar e pensar com vocês um pouco sobre essa questão. Why does Jesus tell the disciples to look up? Por que Jesus diz aos discípulos para olharem para cima? Why does he not do the many other things that he could have done? Por que ele não fez nenhuma das outras inúmeras coisas que ele poderia ter feito? I think the answer lies in the way he described God. Eu vejo que a resposta está na forma como Jesus descreve a Deus. Remember, he called God the Lord of the harvest. Lembremos-nos que ele chama ao Senhor de Senhor da seara. I think by referring to him as the Lord of the harvest, E aí eu chamo vocês a prestar atenção, a pensarem em Deus como o Senhor da seara. Jesus was emphasizing two things. Jesus, nesse momento, usando esse termo, estava enfatizando duas coisas. And those are two truths that we must hold dear in our hearts. E aí estão duas verdades que nós precisamos lidar em nosso coração. The first is that salvation belongs to the Lord. A primeira questão é de que a salvação pertence ao Senhor. He is the one who sent his son into the world to die for sinners. Foi exatamente Ele que enviou o seu Filho ao mundo para que morresse por pecadores. Surely he must have known what he was doing. Certamente, Deus sabia muito bem o que estava fazendo. Surely he must be interested in the salvation of sinners. Certamente, Deus estava interessado na salvação de pecadores. Friends, he has given the best of heaven Irmãos, Ele nos deu o que havia de melhor nos céus. to save sinners on earth. Para servir, para trazer salvação aos pecadores na terra. Do you honestly think after sacrificing the best of heaven, he would be disinterested in the salvation of sinners? Vocês honestamente pensam que depois de ter oferecido o que havia de melhor nos céus, Ele estaria desinteressado na salvação de pecadores?
No, he has even sent his Holy Spirit into the world. De forma nenhuma, até porque ele enviou seu Espírito Santo também para os convertidos na terra. In order to bring sinners to repentance and faith in the Lord Jesus De Christ. forma que esse Espírito Santo trouxesse pecadores ao conhecimento de Jesus Cristo e ao arrependimento. So you are calling upon one in whom salvation is real business. Então, rogando a Deus, você está tratando com aquele que realmente se preocupa com a questão da salvação. He is the Lord of the harvest. Ele é o Senhor da seara. He is the Lord of the harvest. Ele é o Senhor da seara. So you are going to one who himself is interested in this issue. E aí, quando nós nos dirigimos a Ele, nós estamos falando com alguém que genuinamente está interessado nesse assunto. He is able to send forth truly anointed preachers to bring in thousands and millions into the kingdom. Ele é que é poderoso para trazer pregadores ungidos por Ele, para que através da pregação Ele possa trazer milhões e milhares para o Senhor Jesus. Do you believe that? Você acredita nisso? Do you believe that? Você entende e acredita nisso? It is this same God who spoke to his son, É esse mesmo Deus que falou com seu filho, saying, "It is too small a thing for me to simply give you the children of Israel." que é muito pouco para mim dar a você somente os filhos de Israel. For me to give you the sons of Jacob. Para que eu dê a você, Deus falando com Jesus, somente os filhos de Jacó. I'm also going to give you the nations of this world. Eu também darei a você as nações de todo esse mundo. The Lord of the harvest. O Senhor da seara. It is him who has promised that at the end of history, É Ele que está prometendo que no final de toda a história, the numbers in heaven will be such that no one can count. o número de salvos nos céus será de tal forma que ninguém poderá contar. More numerous than the sand of the seashore. Muito mais numerosos do que as areias da praia. More numerous than the stars in the sky. Muito mais numeroso do que as estrelas que estão nos céus. It is his business to bring them in. É seu negócio, é de seu interesse trazê-los para si. So call upon him. Então rogue a Ele. Cry to him. Suplique a Ele. Pray to him. Ore a Ele. That he might do that great work in your day and in your age. E aí Ele irá fazer esse grande trabalho de avivamento no seu tempo e do seu modo. That you may see with your own eyes the mighty acts of God. Para que nós possamos ver com nossos próprios olhos os poderes, os feitos poderosos de Deus. That is one of the truths we learn from this statement by our Lord. Esse é uma das primeiras coisas que nós entendemos por essa afirmação do nosso Senhor Jesus. But also by Jesus referring to God as the Lord of the harvest. Mas também quando Cristo se refere a Deus como o Senhor da colheita, o Senhor da seara, He is teaching that revival is a sovereign work of God. Ele está nos ensinando que o avivamento é um trabalho da soberania de Deus. You see, you can send a laborer to do what you want him to do. Percebe que você pode enviar um trabalhador para fazer o que você quer que ele faça. But you can't send the Lord of the harvest to do what you want him to do. Mas você não pode mandar o Senhor da seara para fazer o que você quer que ele faça. He is the Lord of the harvest. Ele é o Senhor da colheita. The most you can do is plead with him. O máximo que você pode fazer é clamar a Ele. The most you can do is to beg him. O máximo que você pode fazer é suplicar a Ele. You can't command him. Você não pode comandá-lo. He is the Lord of the harvest. Ele é o Senhor da seara. He is sovereign in this matter. Ele é soberano em todos os sentidos, especialmente nesse assunto. And that's the reason why you can't organize a revival. E é exatamente por isso que nós não podemos organizar
um avivamento. You know, there are people who say we're going to have a revival next week. E aí tem pessoas dizendo, nós vamos ter um avivamento na próxima semana. We'll have a revival next month. Nós vamos ter um avivamento no próximo mês. We are inviting such and such a preacher. Nós estamos convidando tal e tal pregador. We've got all our publicity material is ready. E aí nós já preparamos todo o nosso material publicitário. We've also called in that well-known band. E aí a gente chama aquela banda super conhecida of Christian musicians. de música gospel. Everything is in place. Tudo está certinho no seu lugar. Next month we'll have a revival. Com tudo isso, com todas essas ferramentas, no próximo mês nós vamos ter um avivamento. That is to cheat yourself. Isso é enganar a você mesmo. God is the Lord of the harvest. Deus é o Senhor da seara. You can't send him. Você não pode enviar a Ele. You can't make him work according to your timetable. Você não pode fazer com que Ele trabalhe de acordo com o seu próprio horário. The most you can do is to pray. O máximo que você pode fazer é The orar. most you can do is to pray earnestly, O máximo que você pode fazer é orar insistentemente, pleading that he might send forth a revival. suplicando para que Ele envie e nos traga um avivamento genuíno. So Jesus turns to his disciples. E Jesus atenta com isso para os seus discípulos. In the light of this great task before him. Diante da luz de toda essa tarefa, dessa grandiosa tarefa diante dele. And he's not telling them to rush to the politician. E ele não está dizendo para que eles corram e vão atrás dos políticos. He's not telling them to rush to the religious leaders. Ele também não está dizendo para os discípulos correrem atrás dos líderes religiosos. He's not even telling them to rush to the people themselves. Ele também não está dizendo para que eles corram até aquelas pessoas e cuide delas. He's saying rush into the prayer meeting. Ele diz, corra para a reunião de oração. Rush into your closets. Vão lá para os seus quartos em particular Pray to God. e orem ao Senhor. Plead with God. Suplique ao Senhor. Beg God Peça insistentemente ao Senhor to send revival. para que Ele envie avivamento. So then, if you were to ask the question, why is there no revival today? E aí nós podemos chegar na pergunta, por que não há avivamento hoje? We need to begin here. Nós precisamos começar aqui, irmãos. We need to simply go and peep in our prayer meetings. Nós precisamos, antes de tudo, That's where we ir need- para a nossa reunião de oração. That's where we need to start. É aí que nós precisamos começar. And most likely we will find three things there. E ainda dentro desse contexto nós vamos achar três coisas aí. Either the place is empty, Talvez o local esteja vazio, so that a church that has maybe 200 members, para que a igreja, que tenha talvez aí os seus 200 membros, you go into the prayer meeting você vai lá na reunião de oração and you find 10 people there. e você acha 10 pessoas lá. Where is everybody else? Cadê todo mundo? Cadê o resto? They are not interested. Eles não estão interessados. They are not interested. Eles não têm a mínima preocupação, They não estão are interessados. too busy with other things. Eles estão muito ocupados com outros assuntos. After all, they've got a church building. E talvez a questão do templo da igreja. They've got a church pastor. Eles também já têm um bom pastor. They pay him well. Eles pagam o pastor muito bem. He preaches good sermons. Ele faz boas pregações. So what's the problem? Então, o que é que eu preciso mais? Qual é o problema? And they go about their lives as though they don't need anything else. E aí eles continuam sua vida como se eles não precisassem de mais nada. There is the explanation Aí está a explicação. as to why there is no revival around you. A explicação para o que não existe avivamento genuíno no meio de nós. But there's a second possibility you find in the prayer meeting. Mas existe uma outra possibilidade que nós vamos encontrar nas reuniões de oração. And it is that all the prayer requests É que todos os pedidos da reunião de oração are about our health são para a nossa saúde and our wealth. e para o nosso bem-estar.
That's what we are asking God for. É para essas coisas que nós pedimos, nos juntamos para orar a Deus. It is, I am not feeling well today, pray for me. É o tipo da coisa de que, eu não estou me sentindo muito bem hoje, por favor, ore por mim. Auntie Mary fell, pray for her. Então, pedimos para que faça uma oração, talvez pelo nosso coração. Uncle Harry is in hospital, pray for him. Fulaninho, o tio Harry está lá no hospital, por favor, ore por ele. It is all about our bodies. É sempre com relação a nós, aos nossos amigos, ao nosso corpo. And how we are feeling. Ou sobre como nós estamos nos sentindo. Or it's about money. Ou às vezes é com relação a dinheiro. I am having exams, so pray for me. Eu estou fazendo algumas provas, alguns testes, por favor, ore por mim. I will be having interviews, pray for me. Eu vou estar fazendo entrevistas, talvez de trabalho, por favor, orem por mim. There's about to be a promotion at work, pray for me. Vai ter uma promoçãozinha lá no meu trabalho, por favor, ore por mim. Now, I'm not suggesting we must never pray for these things. Escutem, eu não estou sugerindo que a gente não deve orar por essas coisas. But there is something critically wrong with the church prayer meeting. Mas existe algo criticamente errado com relação às reuniões de oração da igreja When hoje. these things are the bulk of what the people are concerned about. Quando essas coisas se tornam o centro com as quais as pessoas estão preocupadas. There is something seriously wrong. Tem alguma coisa seriamente errada aí. When we go into prayer meetings, Quando nós vamos para as reuniões de oração and we are only thinking about ourselves, e nós estamos apenas pensando em nós mesmos, ourselves, em nós mesmos, as if God is some powerful servant to come and do things for us. como se Deus fosse um servo muito poderoso que pode vir e fazer as coisas para nós. God is the Lord of the harvest. O Senhor não é o servo, mas Ele é o Senhor da colheita. He's got his big agenda. Ele tem um propósito muito maior. And we should be praying according to His will. E nós deveríamos estar orando de acordo com a sua vontade. That He might indeed spread His kingdom east and west. De que se pela vontade dele, se for a vontade dele, que ele espalhe o seu reino desde leste a oeste. That He might scatter the darkness. De que ele possa cortar, destruir as trevas. That He might plant the cross of Christ in many hearts. De que ele possa plantar a cruz de Cristo em diversos corações. We must have great prayer requests. Nós temos muitos pedidos de oração maiores. Because we've got a great God. Porque nós temos um Deus With a muito great maior. agenda. Com um propósito muito maior. But there's a third situation that we might find in the prayer meeting. Mas existe ainda uma terceira situação que nós podemos encontrar nas reuniões de oração. And it is prayers that are half dead. E essa terceira são orações que estão quase mortas. You can tell that people are not putting their hearts into prayer. Você pode perceber que as pessoas não colocam o seu coração na oração. It is like a shopping list. You're just ticking and ticking and ticking. É como se fosse uma lista de compras que você vai ticando lá quando você vai recebendo. Isso aqui eu ganhei, isso aqui eu ganhei, isso aqui eu ganhei. So we've mentioned this already, now we will mention this also. E aí você já diz, olha, isso aqui eu já ganhei, agora falta isso aqui que eu tenho que pedir. There's no pleading. Não existe súplica. There's no begging. Não existe roga. There's no warmth. Não existe desejo There's ardente. no wrestling with the living God. Não existe uma batalha com o Deus vivo. There's nobody who is saying to God, God, we are sick of this situation Não around existe us. ninguém lutando com Deus dizendo, Senhor, nós estamos cansados dessa situação. When, oh God, are you coming down to change the situation? Quando, ó Senhor, você virá para o meio de nós e para mudar essa situação? We have too much confidence in ourselves. Nós temos confianças demais em nós. Too much confidence in our preachers. Confiança demais nos nossos pregadores. Too much confidence in our politicians. Confiança demais nos políticos. Too much confidence in our church leader. Confiança demais nos líderes da igreja. And that may be the greatest hindrance to true prayer. E essa deve ser genuinamente talvez um grande pedido de oração. Oh, that God may open our eyes Oh, que o Senhor abra os nossos olhos to the important place of prayer when it comes to revival. para o lugar
imprescindível e importante da oração quando se refere a avivamento. That we may stop trusting in ourselves. Nós precisamos parar de confiar em nós mesmos. That we may stop looking at our organizational abilities. Que nós precisamos parar de pensar nas nossas habilidades organizacionais. That we may stop depending on the eloquence of our preachers. Nós precisamos parar de depender da eloquência dos nossos pregadores. Because these things cannot give life to the dead. Porque essas coisas todas juntas não podem dar vida aos mortos. They can't even give life to a mosquito. Ela não pode dar nem vida a um mosquito. Let alone thousands and millions of people in need of salvation. E vai deixar milhões e milhões de pessoas que estão necessitadas de oração para a salvação. We need God. Nós precisamos de Deus. We need God. Nós precisamos de Deus. We need God. Nós precisamos de Deus. And that's what Jesus was telling his disciples. E é exatamente isso que Cristo está falando para os He discípulos. was saying to them, stop looking around you. Ele está dizendo para eles, olha, por favor, parem de olhar ao redor de vocês. Look up to Olhe para God. cima, para Deus. Cry to God earnestly Rogue ao Senhor com firmeza, com força, until he opens the heavens até que Ele abra os céus and pours down his blessing. e desça as suas bênçãos. Tomorrow we're going to look at the kind of blessing Jesus had in mind. Amanhã nós estaremos observando e estudando essas bênçãos que Jesus tinha em mente. Amen. Amém.